Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, a última do mês de setembro. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus, mais um entendimento acerca das verdades bíblicas, da sã doutrina, desta palavra que liberta a pessoa ou os filhos de Deus do sistema doutrinal religioso. Eu recebi um comentário na minha mensagem de ontem e eu quero fundamentar o que eu vou dizer hoje dentro do que essa pessoa escreveu. Essa pessoa, ela disse assim: se eu abandonar a igreja, quer dizer, o templo, a sinagoga, para seguir a graça, como vai ser a minha vida espiritual? Primeiro, que a graça não se segue. A graça não é uma instituição religiosa. A graça não é um sistema religioso para que possa se seguir. Quando se tem o entendimento, as pessoas não as ver mais na carne. Ou seja, aquilo que dizem que ela é, ou aquilo que nós vemos em um espelho e achamos que somos. Com o entendimento, a pessoa ela passa a entender que ela é um espírito revestido de carne e sangue. Passa a entender que Deus é Pai dos espíritos. Isso está escrito. E Ele não é Pai na carne. Este mundo que eles vivem dentro desse sistema doutrinal religioso é voltado para as obras da carne, para o homem carnal, para aquilo que a religião diz o homem ser, que é carne e sangue com um espírito. Então as pessoas acham que elas são aquilo que dizem que elas são ou aquilo que elas veem. Quando se tem esse entendimento, as pessoas julgam umas às outras, porque as vê na carne. E quando se julga alguém, se condena também este alguém. Não é o caso de Deus, que é espírito. Ele não nos condena. Quando a pessoa não tem a revelação, que o véu ainda está posto sobre o rosto, aí ela vem com aquela pergunta de sempre: como Deus não me condena? E se eu fizer isso, ou fizer aquilo, esse fizer isso, esse fazer aquilo, são aquelas obras listadas em Gálatas que Paulo fala, que a religião diz que tudo aquilo é pecado se as pessoas cometerem. Porque a religião, ela lista uma série de coisas como pecado. Eles não têm ainda o entendimento de que pecado foi a transgressão da lei. Somente os judeus foram considerados pecadores. Portanto, todos foram transgressores. Fez com que Deus se manifestasse por meio de Cristo em carne, nascido de mulher, para cumprir a lei e salvar todos quanto estavam perdidos. Daí que, então, existe esse conceito de igreja como um templo físico, como um lugar a se ir, a se frequentar, a se congregar. Então, esta pessoa,
ela diz assim: se eu abandonar a igreja que ela fala é o templo religioso, é o sistema religioso, é aquele lugar que eles chamam de casa de Deus, quando não é. Aí eles veem a graça como um outro sistema religioso, vê a graça como uma instituição religiosa. E não é isso o entendimento. Aí ele diz: então se eu abandonar, porque na mensagem de ontem, no entendimento de ontem, eu falei acerca disso, dos religiosos que estão em conflitos de fé dentro dessas sinagogas. Aí ele disse: se eu abandonar então esse lugar para seguir essa visão, esse entendimento do evangelho eterno, aí ele pergunta: como vai ser a minha vida espiritual? Porque a vida, espiritual dos religiosos está ligada ao templo religioso. Eles precisam de um templo. Sem um templo, sem um líder, como eu disse ontem, no entendimento, no ensinamento de ontem, eles acham que não se tem vida espiritual. Eles não sabem discernir. O véu está posto. Eles não sabem entender que tudo quanto se faz ali dentro daqueles lugares são obras ligadas à carne, ao achismo, aos preceitos, aos rudimentos, às 613 leis do Torá. 365 dizia o que os judeus deveriam fazer. Nós chamamos de positivas. E as 248 de negativa, que eles não deveriam fazer. Isso não existe mais. Isso foi tão somente para os judeus. Os outros povos não tinham nada a ver com o compêndio das 613 leis do Torá. Quando Jesus envia os discípulos ao mundo de Israel, ele diz: não, entreis pelo caminho dos gentios. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade de Israel. Paulo, ele recebe a revelação do evangelho da incircuncisão, assim como Pedro recebeu da circuncisão, para que fosse ao mundo gentílico, e tantos quanto outros crescem. O evangelho é eterno, não tem que estar se pregando, se anunciando, perguntando: você quer aceitar Jesus como Salvador, se batizar, tomar ceia, cumprir ritos, liturgias. Os religiosos permitem serem o quê? Dogmatizados. O Espírito, ele nunca esteve em estado de salvação e nem de condenação. Portanto, a nossa vida espiritual, ela é contínua. Ela não tem nenhuma interrupção. Ninguém pode interromper a nossa vida espiritual. É no nosso espírito que o Pai dos Espíritos habita. É no nosso espírito que ele testifica que somos seus filhos. Nós estamos em uma contínua comunhão com ele. Então a religiosidade é a qualidade do que é religioso. Me perdoe esse irmão. Se você pensa assim, você é um religioso. É tendência para os sentimentos religiosos e para as coisas que vocês dizem serem sagradas que acontecem dentro desses lugares, que na verdade são conjuntos de escrúpulos ou de valores éticos que apresentam certo teor religioso. É expressão ou prática do crente do que pode estar relacionado com uma instituição religiosa. Sem rito, sem liturgias, sem cerimoniais, sem templo, sem um líder, não se pode, segundo eles, aspas, servir a Deus.
Então, tudo isto caracteriza como um sistema organizado. Que é isso? A instituição é uma organização, onde crenças, práticas rituais são utilizados como portal de acesso ao transcendente. E esses conceitos de religião está vinculado à manifestação de atos de cultos. Sem essas manifestações de atos que ocorrem nessas reuniões que eles chamam de culto, não existem religião. Ou qualquer uma outra forma de expressão religiosa. Então o termo transcendente usa-se para fazer referência à crença, ou que considera-se divino ou ligado a Deus. Assim sendo, a religião, através dos seus templos religiosos, estes que eles chamam de igreja, como esse irmão menciona, se eu abandonar a igreja. Então eles usam esses lugares para atrair pessoas. E cada vez mais os líderes, eles procuram aperfeiçoar esses lugares, trazendo conforto. Agora tem surgido as tais igrejas pretas, que lá no seu interior tudo é preto. Há jogos de luzes, há holofotes, tudo para apreender a atenção das pessoas dentro daqueles lugares. Você já frequentou teatro? Eu já fui muitas vezes a teatro. Apaga-se as luzes todas e apenas no palco fica aqueles jogos de luzes, à medida que cada uma pessoa vai representando. E é isto que está acontecendo dentro dessas sinagogas, onde as pessoas se comportam como verdadeiros atores, atraindo a atenção das pessoas, prendendo as pessoas dentro desses lugares, porque eles têm seus interesses e as suas conveniências. Os que fazem as representações não abrem mão disso. São essas coisas que também as prendem dentro desses lugares. E depois vem o líder maior, ou o líder mor, com uma palavra, aonde também ele passa a ser o centro da atenção daqueles lugares. E eles chamam essas reuniões de culto a Deus. E as pessoas acreditam piamente que quando elas vão a esses lugares, elas vão para buscar a Deus, que Deus lá está, que lá é lugar da morada de Deus. Quando Ele habita no espírito de cada um de nós. O nosso espírito é o tabernáculo, é a morada, é o templo da sua habitação. Então, por que eles procuram aperfeiçoar, trazendo conforto a mais a esses lugares? Porque ali é um templo físico, é um espaço físico. E aí eles vão conscientizando as pessoas que aquele lugar há uma necessidade delas frequentarem, porque eles colocam para essas pessoas que elas indo ali, elas estão mais próximas de Deus. Como esse irmão aí, ou essa irmã, disse: eu abandonar a igreja para seguir a graça, como vai ser a minha vida espiritual? Eles conseguiram dogmatizar as pessoas, conscientizando elas que ali é lugar de se buscar a Deus. E aí então eles chamam os templos de casa de Deus. E dizem todos aqui, de forma gratuita, têm acesso. Eles dizem: não existe lugar melhor do que esse aqui. Aqui é o seu lar espiritual. Eu caminho e eu passo em frente a um templo religioso da cara de leão, e lá está em letras garrafais: aqui é o seu lar espiritual. E as pessoas acreditam nisso, que o templo religioso é o seu lar espiritual. E elas precisam frequentar
esses lugares. Eles são bons de lábias, eles são bons de persuasão, eles são bons de convencimento, eles incutem todas essas coisas nas mentes das pessoas, dos filhos de Deus. Então eles se tornam presa desses lugares, porque por trás de tudo isso há grandes interesses, há grandes conveniências, que muitos não conseguem perceber, porque o véu está posto. Ainda não foram alcançados pelo entendimento dado pelo Espírito Santo. E aí eles dizem: aqui vocês estão guardados e protegidos por Deus. Ali há a prática de rituais, ali há liturgias, você ali é dogmatizado para que você acreditem que Deus se faz presente em cada reunião que você participa. Aí você sai cada vez mais dali com a consciência de que ali, na verdade, é casa de Deus. Como essa pessoa que diz: e se eu abandonar a igreja? Esse é o grande problema deles. Por isso que eles nos chamam de quê? De desigrejado. Nos chamam de desviados. Porque na concepção de todos esses religiosos, principalmente os evangélicos, você tem que ter um espaço físico desse. Você tem que ter uma sinagoga para frequentar. Eu não vou dizer igreja como eles usam o termo igreja, porque ali não é e nunca foi igreja. É um espaço físico, é uma sinagoga, porque lá tem a lei de Moisés. Agora é interessante que, por mais que eles afirmam que tudo ali é de graça, ali tem um preço muito grande a ser pago. E eles cobram isso, tirando das pessoas os seus 10% de tudo quanto elas recebem. Tirando das pessoas uma oferta em cada uma dessas reuniões que elas frequentam. Porque eles dizem que lá tem um custo. E apresenta bebedouro, banheiros, apresentam luzes, consumo de energia, apresenta pessoas que são voluntárias em muitos desses lugares, mas eles retiram oferta dizendo que tem pessoas que também recebem, que ganham, e que esse custo tem que ser bancado pelos que ali frequentam. Eu desafio você sair aleatoriamente e entrar na primeira, na segunda, em todas as que você quiser entrar e participar de todas as reuniões. Eu duvido que eles terminem uma reunião sem que se não tire oferta. Todas elas têm oferta. Então você paga. Não é de graça, não é gratuito. Eles tiram tudo isso em nome de Deus. Pô, Deus precisa do seu dinheiro. Eles, ao mesmo tempo que diz que Deus é dono de tudo, que Ele criou tudo, eles usam Ageu 2,5, minha é a prata, meu é o ouro, e toda a terra e sua plenitude, e ficam pedindo dinheiro para Deus, como se esse dinheiro fosse para Deus. Isso é uma mentira, é um engano desses líderes religiosos. Esses dinheiros são para eles. Eles pedem para Deus, mas quem tem se tornado cada vez mais rico são eles. Eles têm confortos e mais conforto. Viajam o Brasil e o exterior às custas da membresia desses lugares. O dia que tirarem o dízimo e as ofertas dessas reuniões, esses templos fecham. Ninguém mais vai querer ter título de pastor. Ninguém mais vai querer, aspas, que eles não trabalham, mas eles dizem que trabalham na tal obra de Deus. Não vão querer mais. Virou um comércio. Não tem lugar para se ganhar dinheiro, como abrindo uma porta, colocar uma placa e dizer que ali é uma igreja.
Nós que temos a revelação, nós que temos o entendimento, não temos consciência pesada, não temos sentimento de culpa por não frequentarmos esses lugares. A nossa comunhão com Deus é eterna, é para sempre, é contínua. Deus habita no nosso espírito. Sentimos a sua presença infinitamente. Eu conversando com um amigo aqui, ele tem até um ótimo entendimento, mas ele ainda frequenta esses lugares. E ele disse para mim que ele vai porque ele se sente bem ali, porque ali ele tem uma comunhão com Deus, como se ele não frequentasse, se ele não fosse, ele não tivesse. É o caso dessa pessoa que disse exatamente como eu estou dizendo: se eu abandonar a igreja para seguir a graça, como vai ser a minha vida espiritual? Então fica aí esta palavra. Você não precisa frequentar templo religioso. Você é o templo. Você é a morada, você é o tabernáculo, é em você que ele habita. Deus não habita nesses lugares. O Altíssimo não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Atos 7:48. Os filhos de Deus, segundo Paulo aos Romanos, capítulo 8:14, são guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Não há nenhum intermediário, não há nenhum simples mortal, não há homem algum com autoridade dada por Deus sobre as nossas vidas. Não há. Nós não somos carnais, não somos isso que vemos, não somos isso que dizem que somos. Nós somos um espírito, e Deus é Pai dos espíritos, e é no nosso espírito que Deus habita. Então fica aí esta palavra, meu caro irmão ou irmã. Você não precisa ter uma vida espiritual frequentando esses lugares. Fuja dela, sai dela, povo meu. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, morte espiritual, e o Espírito de Deus te esclarecerá. Divulgue e compartilhe, me ajude levar este entendimento a centenas de milhares de pessoas. O meu canal vai crescer, eu tenho certeza disso. Pessoas serão alcançadas. Esse é o meu objetivo. Assim como hoje nós temos milhares de pessoas que já romperam com o sistema religioso, que entenderam o Evangelho eterno, que entenderam a revelação dada pelo Cristo ressuscitado, pelo Pai dos Espíritos, a Saulo de Tarso, que recebeu. E esse mistério que estava oculto chegou até nós. E hoje nós reinamos em vida, crescemos cada dia no entendimento e no conhecimento de Deus. Avançamos entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Reconhecendo que Deus é único, que Ele é soberano, que Ele reina sobre tudo e todos, que Ele é Senhor de todos e de tudo. Ele é o Senhor, o Espírito é o Senhor é o Espírito. E eles ainda nos chamam com uma palavra desta de herege, de anticristo e de falso profeta. Teve um essa semana que disse que enviou o meu vídeo a uma outra pessoa. E essa outra pessoa, um presbítero, disse assim: esse homem é macumbeiro. Eu sou macumbeiro. Por que ele me chamou de macumbeiro? Porque o religioso evangélico se sentem dono do céu. Eles se sentem os únicos verdadeiros. Eles não veem o outro como seus irmãos. Por isso que me chamou de macumbeiro. Como se aquelas pessoas que frequentam um terreiro de macumba fosse das piores espécies. Eles têm a sua religião, como os crentes também são religiosos. Cada um na sua. O espírita é um religioso. Aquele que é da Umbanda é um religioso. Como os evangélicos são também religiosos. E por que discriminam os outros? Quando todos nós, no Espírito, somos irmãos. Não podemos discriminar. Temos que amar cada vez mais uns aos outros. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Meu horário está se encerrando. Eu termino dizendo que nós, da graça de Deus, do Evangelho eterno,
Amamos vocês. Divulgue e compartilhe. Se inscreva. Beijo no seu coração.